mais um luz no campus, a professora Nilra Aparecida de Moura Ribeiro Padula. A professora doutora responsável pela disciplina de neuropediatria, vinculada ao departamento de neurologia, psiquiatria e psicologia da Faculdade de Medicina aqui da Unesp de Botucatu, lá em Rubião Júnior. Ela realizou residências em pediatria e neuropediatria, é especialista em neurofisiologia, tem doutorado em neurociências pela Unicamp e também é responsável pelo projeto de extensão Saúde e Espiritualidade. E também é vice-presidente da Associação de Médicos Espíritas aqui de Botucatu. O tema que ela vai proferir hoje é saúde integral, um tema bastante importante para todos nós. Então, professora Nilra, fazendo um favor, peço uma salva de palmas. Queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Taí pelo convite e, assim, pela honra de ser a segunda vez que eu sou convidada para esse projeto. Eu fiquei muito feliz. Nós estamos, assim, lembrando que o projeto começou, acho que em 2006, 2007, eu devo ter sido uma das primeiras a estar falando aqui. E agradecer muito aos corajosos que, depois de um dia de trabalho, numa quarta-feira, estão aqui no final de tarde, início de noite, para a gente poder discutir alguma coisa, né? Assim como o projeto de extensão do professor Iraí traz dificuldades, complicações, e eu sei a luta que é a gente ter um projeto de extensão, o nosso também, Saúde e Espiritualidade, tem trazido muitas dificuldades. É o 10º ano que eu estou nesse projeto e foi muito difícil para uma universidade tão clássica, como uma faculdade tão clássica como a nossa Faculdade de Medicina, entender uma visão mais integral do ser humano. E entendendo como uma visão integral também o seu aspecto religiosidade, espiritualidade, dentro de cada visão de cada paciente. Mas, se nós formos ver num contexto geral das faculdades de medicina do mundo, a maioria delas já tem no seu currículo normal o tema saúde e espiritualidade. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite para vocês, porque vai ser o 10º ano que nós vamos estar fazendo um congresso sobre o assunto, que vai ocorrer na faculdade no primeiro final de semana de outubro. É sempre muito interessante, vem gente do Brasil todo, nós discutimos temas muito abrangentes e acho que todos vão gostar. Começa numa sexta, primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo. Gostaria muito de contar com a presença de vocês. Essa imagem é para a gente lembrar assim, no que nós diferimos dos primatas, não é mesmo? Em que nós podemos ser diferentes do que só colocar uma roupa, ou aprender modos, ou aprender a nos comportar, no que nós somos realmente diferentes do ponto de vista saúde, do ponto de vista pensamento, filosofia. Porque aprender determinadas coisas, nos comportarmos, é uma coisa condicionada. Nós podemos aprender muitas coisas. Não necessariamente precisamos de uma inteligência ou de uma humanidade, de algo que vem além do ser, né, do animal, para a gente ser isso aí. Mas será que é só isso que nós queremos ser? Será que é só nós vivermos, crescemos, aprendemos, escolhemos uma profissão, trabalharmos arduamente, para depois descansarmos, para estarmos bem, para trabalhar no dia seguinte, e trabalhar para comer, comer para trabalhar, e viver porque nós queremos coisas e mais coisas, e o nosso cérebro nunca está contente porque nós temos uma saciedade cerebral muito rápida. Isso a neurociência hoje explica. E com isso vocês vão entender muito bem. A gente passa, às vezes, assim, o ano inteiro querendo um outro laptop, um computador, agora eu quero um Ultra, ou eu quero, então, um celular
top de linha, e a gente fica namorando aquilo, e fica pensando, e quando nós conseguimos comprar aquela coisa, a gente fica muito feliz, mostra para todo mundo, brinca bastante, tem um monte de coisas para ser feitas, manual para serem lidos, que a gente nunca lê, vai aprendendo no caminho. Dali um tempinho, e não muito longo, eu diria umas 2 semanas, ele faz parte do seu casual, não é? Assim como uma roupa mais velha, assim como uma cadeira na sua casa, aquilo já não tem o charme, a emoção que tinha antes, porque nós nos cansamos e nos acostumamos. E imediatamente o seu cérebro quer mais adrenalina, mais sensações, mais. E como nós não sabemos o que está nos faltando, a gente parte para o consumismo, a gente parte para o exterior. E, na verdade, isso vai nos adoecendo. E é aí que eu quero pensar um pouquinho no que é essa saúde integral. E entender, então, que a saúde, ela esteve muito ligada, durante toda a humanidade, à parte mística. Desde dessas coisas da caverna, dessas pinturas rupestres, né, a gente vê que muitos antropólogos acreditam que eles pintavam os animais como se reverenciassem um Deus, como se colocasse ali algo que eles tinham medo e que precisavam colocar, dar alguma afeição, dar um conteúdo místico nesse tipo de coisa, né? E nós sabemos que já desde primórdios que haviam ritos mágicos religiosos e muitas estatuetas e muitas rituais mesmo, tentando tratar doenças e trazer saúde, sempre vinculado a deuses, a deuses. Quando nós começamos a nos entender como humanos, a gente vê já desde quando se coloca arqueológicos, né? A gente começa a ver que eles começam a ter rituais para enterrar alguém. Se nós pensamos que aquele ser que conviveu com você merece um ritual, merece ser colocado num pote específico, de uma maneira específica, implica que você vê ele de uma maneira mais expandida do que o próprio físico, ou do que só o físico. Então, inicialmente, nós começamos a pensar em deuses como a natureza. E quando a gente sai das cavernas, a gente começa a reverenciar essa natureza. Então, é o Deus trovão, é o Deus sol, é a deusa lua, é a mãe terra, onde nós entendemos que precisamos oferecer alguma coisa a esses deuses para que não sejamos punidos com as doenças, com as secas, com os problemas da tribo. Em tempos depois, nós vamos começar então a oferecer tudo de bom que nós tivemos a esses deuses, né? Os sacrifícios, os rituais de sacrifícios. E vejam essa mesa que era usada para sacrifícios em algumas religiões, e a gente vê que não era sacrificado o que estava descartável. Sempre se colocava para os deuses o melhor guerreiro, a virgem mais bonita, a melhor parte da safra, o melhor fruto que tenha dado naquele ano. Então, nós colocávamos à disposição dos deuses aquilo de melhor que nós tínhamos, no intuito de que eles cuidassem de nós, do ponto de vista saúde, do ponto de vista cuidados da terra e da natureza. E os sacrifícios, eles vão por toda a humanidade. A gente vê culturas e culturas sempre, até os judeus antigos e o Antigo Testamento muito vinculado a sacrifícios não mais de pessoas, mas de animais, mas mesmo assim aquela ideia de que Deus ou deuses precisam cuidar da gente e que toda doença é punitiva e toda saúde é um milagre, é uma resposta, é uma doação.
condições em tribos de que algumas pessoas começam a ter um nível mais elevado dentro daquela tribo, porque ela se coloca numa conexão direta com essa espiritualidade. E então o pajé, o sacerdote, seja lá quem for, o faraó, em alguns momentos, ele é o supremo, porque ele tem uma conexão direta com esse plano espiritual, esse Deus, deuses, e pode então ter o poder de vida e morte sobre alguém, e pode ter o poder de ajudar numa situação de doença, através de um ritual, através de receber um sacrifício, através da fé que nos é tão incondicional e tão própria do ser humano desde os primórdios da nossa vida como ser humano, né? E a fé e essa ideia de saúde ligada ao místico, ela também tem o seu viés quando começa o ser humano a tentar entender a si mesmo. Esse achado arqueológico é lá do Egito Antigo, e vejam que interessante, esse crânio, ele tem uma abertura bem oval, que era feita com esse instrumento aqui, segundo os hieroglíficos que foram traduzidos, né, com a pessoa viva, porque se acreditava que esse tratamento poderia curar uma dor de cabeça ou uma epilepsia. Veja, eles não estavam totalmente errados em termos de colocação de coisas dentro do cérebro, mas, ao mesmo tempo, com muita ligação ritualística e muita ligação mística, né? Porque os sacerdotes tinham esse poder muito grande. Esses hieroglifos, esses pergaminhos que foram encontrados em Luxor, por exemplo, depois de muito tempo perdido, de muito tempo deixado de lado, inclusive tem uma história muito engraçada desses pergaminhos, que houve uma briga familiar entre o arqueólogo que tinha achado e a esposa, e ela, na hora da braveza, talvez uma TPM, que a gente sabe que às vezes subimos pelas paredes, ela queimou metade dos pergaminhos. E assim, o que sobrou e que foi realmente traduzido, se vê muita coisa médica ligada já à saúde, mas à espiritualidade. E uma delas é essa situação. Se você tiver uma dor de cabeça muito grande, você vai até a areia do Nilo e você faz você mesmo um crocodilo, que era uma imagem que eles eram um ídolo, né? Faz um crocodilo do tamanho da sua dor de cabeça e coloca sobre a cabeça até passar, ou até você se cansar de pagar esse mico, né? Mas era uma forma de se curar através dos deuses e através também dos médicos, que já tinham uma noção, inclusive, como vocês viram, de neurocirurgia. Muito interessante. Mas continuamos assim vendo a saúde como algo muito místico, até que nos filósofos da Grécia, né, nós começamos a ter Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, e que ele coloca assim, que se nós pensarmos uma suposição de origem exclusivamente divina para as doenças, isso seria uma decorrência da inexperiência humana. Muito interessante, porque isso foi esquecido durante muitos anos depois. E Galeno, já depois de Cristo, ele coloca o corpo associado à alma, o corpo como um instrumento da alma, mas dando importância tanto a um quanto a outro. Vem depois, principalmente aqui para a nossa visão de religiosidade mais ligada ao cristianismo, vem a época das trevas, vem a época das inquisições, a época de uma igreja muito forte, muito rígida. E o que faz essa igreja? Ela sente o poder que ela tem nas mãos, do mesmo jeito que o faraó sentia, que o faraó às vezes era menos importante do que a sacerdotisa. Tanto que Akhenaton, ele tenta fazer um Deus único, não porque ele acreditava no Deus único como os judeus, mas porque
assim ele podia fechar muitos, deixar de pagar muitos impostos aos santos daquela época, né? Então, a gente vê já na Inquisição que a igreja coloca o Estado como igreja numa mesma proporção. E que volta a ideia de que saúde é Deus quem dá e doença é punição divina. E então, muitas mulheres da época que conheciam as ervas, que conheciam certos tratamentos, que faziam as suas benzeduras, foram mortas como bruxas. Grandes mulheres deveriam ser naquela época, muitas delas elas foram mortas por isso. E a medicina da época era muito deixada de lado por conta de que a saúde devia ser dada por Deus. Essa aqui é uma coisa muito interessante, que era uma peregrinação que era feita à igreja de São João Molenbeek, de 1569, essa gravura, em que eles passavam por uma ponte, uma pequena ponte, as pessoas que tinham algum distúrbio psiquiátrico ou epilepsia. E se a pessoa conseguisse passar por essa ponte sem ter nenhuma crise, e se a família deixasse, então, na igreja uma grande quantia de dinheiro, ele passaria um ano sem ter crise ou sem ter nenhum surto psicótico. E aqueles que tivessem iam ficar muito quietinhos, porque senão era uma falta de fé, né? Ia ser um problema muito sério. E assim, nós tivemos essa fase em que a saúde era exclusividade, praticamente, da religião, do espírito. Até que a gente começa a ver a diversidade de religiões no mundo. Começamos a abrir para o mundo. E o próprio cristianismo tomou grandes variações em protestantismos, mesmo dentro do catolicismo, várias tendências, né? Mas ainda a força muito grande da religiosidade, da religião dentro da saúde. Seja ela a qual for, o budismo, ou mesmo a Índia, o hinduísmo, ele é muito ligado à saúde vinda, por exemplo, de você tomar um banho no Ganges, se você acreditar nesses deuses, de pedir, de trazer essa ideia da saúde como algo divino. E ficamos, durante muito tempo, apenas na religiosidade. Quero abrir um parênteses aqui e definir um pouquinho termos, porque às vezes a gente confunde. Religião é uma síntese de dogmas que são seguidos por algumas pessoas. Acreditamos nisso, deve ser feito assim, assim e assado. Isso pode, isso não pode. Religião, acredito nisto. Religiosidade é cumprir rituais, é estar participando daquela determinada religião. E espiritualidade é outra coisa, é ter uma elevação do espírito e estar conectado com algo maior, acreditar em algo maior, mesmo que você não participe de rituais ou, por excelência, esteja vinculado a esta ou aquela religião. Então, durante muito tempo, era muito perigoso pensar e entender o corpo humano. E se estudava, por exemplo, as doenças e as cirurgias, se estudava, por exemplo, em porcos. Porque o médico da época era proibido pela igreja de fazer uma necrópsia. Fazia-se escondido de indigentes, mas muitas coisas passavam despercebido. Fazia-se no porco, porque o porco era parecido com o sistema humano. Tanto que demoramos muito para entender o que era uma apendicite. Era a doença do direito, era o problema do lado direito, mas ninguém sabia que era apendicite porque o porco não tem apêndice. Então, nós demoramos para entender o que era isso. Quando começaram, então, alguns a roubar corpos e a estudar corpos, e só então, quando há aquela quebra realmente pela Revolução Francesa, pela parte
iluminista, que a gente comece, então, a entender o corpo humano. E aí a ciência como anatomia, a ciência como medicina clássica começa a tomar muita força. E quando a gente vai de um ponto a outro, a gente tende a quebrar totalmente os vínculos com o anterior. E foi isso que aconteceu entre saúde e espiritualidade. O que se fez? Então, o que é a alma são das igrejas, são das religiões, e o que é corpo é da medicina. E a medicina passa, então, a ver o homem apenas como carne, apenas como corpo. E todas as doenças com explicações apenas físicas. Óbvio que nós crescemos muito com isso, né? Fizemos algumas besteiras. Por exemplo, a gente entendia, naquela época dos ungüentos e das sanguessugas, a gente entendia lugares diferentes para os problemas que são coisas cerebrais. Não se dava muita atenção para o cérebro, muito menos como ativador de saúde ou como se ele pudesse manter nosso status quo. Se acreditava, por exemplo, que a inteligência estava no fígado, que o amor era caridade, compaixão, eram coisas do coração, que nós ficamos com isso até hoje, né? E que se uma pessoa era muito irritada, muito nervosa, se dizia que ela derramava no sangue bile. Então, falava-se que a pessoa era biliosa. Ou se ela era muito calma, que ela era linfática, porque a linfa é mais clarinha, mais tranquila, então devia ser isso que corria nos sangues dela. Demorou muito para alguém começar a olhar o cérebro de uma maneira mais efetiva de controle desse corpo. E as coisas começam com o Gall, porque ele faz todo um mapeamento do crânio, né? Com um compasso, ele vai vendo as saliências e reentrâncias desse crânio, para que ele defina coisas que são realmente do cérebro, mas que ele estava meio que chutando naquela época, como, por exemplo, a audição, a visão, mas ele vai além e pensa em situações bem humanas, como a caridade. E aí ele se entusiasma tanto que ele começa, medindo o crânio das pessoas, poder dizer se ela seria uma boa pessoa ou não, como seria a índole dessa pessoa. E muitas pessoas foram deportadas, famílias foram deportadas, porque o Gall achava que tinha um crânio que era potencialmente homicida ou para o latrocínio. Então, sempre aqueles excessos dentro de cada área, né? Dentro dessa ciência que nós fazemos. Mas até hoje, ele chamava, então, as saliências do crânio de bossas. E até hoje a gente tem esse termo, né? Bossa, um jeito novo do cérebro, a bossa nova, né? Foi importante por tudo isso. Quando chega, então, mais ou menos na mesma época, um pouco depois de Gall, esse médico aqui, que era o Broca, ele tinha uma vontade muito grande de entender por que o primata não fala, os outros primatas não falam, sendo que a parte vocal é muito parecido com o ser humano. E por que o ser humano fala? E nessa pesquisa que ele estava, nessa época, ele foi mandado para uma cidadezinha no interior da França, onde ele encontrou um paciente que tinha sofrido algum problema, que ele não lembrava, não sabia definir naquela época, mas que depois desse problema, ele entendia tudo que as pessoas falavam, ele parecia ser muito inteligente, escrevia bem, mas ele só falava tan. Então você perguntava, como você chama? Tan. Onde você mora? Tan, tan. Então até hoje, quando uma pessoa não bate muito bem da cabeça, a gente fala que ela é meio tan-tan. E o tan-tan era o paciente do Broca. E como naquela época o médico fazia de parto a infarto e a necrópsia, quando o tan-tan morreu, foi o Broca que foi fazer a necrópsia e viu um tumor na região frontal inferior dele, que fez com que ele entendesse por que esse paciente não falava. E aí ele emite uma brilhante frase que diz assim: o homem fala aqui e não aqui.
Ou seja, o cérebro passa a ter uma influência muito grande, a ter uma importância muito grande dentro da medicina, da saúde, das funções que nós temos como seres humanos, coisa que antigamente não era dado ser. E então, nós partimos, obviamente, para o excesso, que até hoje existem alguns que veem assim, em que tudo, absolutamente tudo, é cerebral. Ou seja, a gente sabe de neurotransmissores, nós sabemos que o cérebro trabalha com descarga elétrica e neurotransmissores. Passa uma descarga elétrica no neurônio, cai na fenda sináptica, que vai atuar no neurônio seguinte, que leva essa informação através de uma descarga elétrica. Isso é assim para tudo, para a gente andar, para a gente pensar, para a gente falar, de uma maneira harmônica, muito bonita. Às vezes, a gente tem alguns crepezinhos nisso, e aí podemos ter uma crise, podemos ter uma dor de cabeça, podemos ter alguns problemas a nível cerebral. Mas tem pesquisadores que dizem que os neurotransmissores e a função cerebral é tão importante que vai haver um dia que nós vamos quantificar o quanto uma psicoterapia está dando certo através de dosagens de neurotransmissores. Totalmente errado, eles não estão, mas eu acho que eles veem apenas a máquina e não veem que existe alguém além dessa máquina, alguém que está fazendo com que isso esteja funcionando, né? E uma pessoa que era realmente ligada exclusivamente no corpo, né? Esse neurologista fantástico, que ele gostava muito, o Charcot, ele gostava muito de fazer um showzinho. Ele descobriu muitas células cerebrais, ele descobriu doenças que têm o nome dele, neurológicas, extremamente importante. Mas uma coisa interessante da vida dele, que a história da medicina em si não conta muito, é que ele gostava de chamar um pessoal para mostrar a histeria. Ele era fascinado pela histeria feminina, né? Então, ele colocava mulheres em transe e fazia com que elas fizessem algumas coisas. Precocemente, a hipnose do Freud foi antes disso, né? E, geralmente, mulheres simples, camponesas, suscetíveis a isso tudo, né? Uma vez, eles, com um monte de gente importante, ele chamou uma camponesa, essa camponesa era analfabeta, ela entrou em transe e ela pegou um giz e começou a escrever na lousa frases que ninguém entendeu. E quando ela saiu desse transe, tinha uma pessoa que estava às lágrimas. E ele era o diretor da Faculdade de Medicina da Grécia. Porque ele disse que ela escreveu várias frases de Galeno e várias condutas de medicina que ela não teria a menor condição de saber sobre o que ela estava falando em grego antigo. Como não tinha explicação, explicado ficou e ninguém tocou mais no assunto. Mas mostra algo além do cérebro, além do que o Charcot imaginava, que ele podia controlar totalmente através do cérebro da pessoa. E hoje, a gente começa então, hoje nem tanto, já desde os anos 90, quando a Organização Mundial de Saúde decretou que seria a década do cérebro, nós começamos a ter um incentivo muito grande para se discutir esse cérebro, para se pesquisar esse cérebro. Então, muitas tecnologias avançaram. A tomografia foi melhorada, a ressonância funcional, que ficou fantástico, né? De repente, você consegue olhar o cérebro e ver que áreas desse cérebro estão ativadas quando você pensa em alguma coisa, ou quando você faz um raciocínio matemático, ou quando você movimenta um braço, né? Ressonância funcional. E a ressonância funcional, ela deu um impacto muito grande também na parte de ligação de saúde e espiritualidade. Havia um pesquisador, que é um médico hindu, que chama Ramachandran, e ele ficou, como eu e como todos os neurologistas, muito entusiasmado com a ideia de que o cérebro pode ser visto
ativo, sem que a gente tenha que abrir, sem que a gente tenha que ter um modelo animal para isso. E ele foi ver, então, a tal da neuroimagem funcional. E quando estavam sendo feitos os exames e aquele silêncio no laboratório, né, ele ficou tão emocionado que ele disse, meu Deus! E ele viu que uma área específica do cérebro se acendeu. E aí o pesquisador disse que era por um artefato. Mas ele, já um pesquisador também na área de neurociência, de vez em quando falava o nome de alguma divindade que aquela pessoa não reconheceria, como Ganesha, Shiva, ou seja, qualquer outra dessas entidades, e toda vez que se fazia alguma alusão com o sentimento de ligação com a espiritualidade, a mesma área se acendia. Hoje a gente chama isso de ponto de Deus. E nós sabemos que as pessoas, os budistas, em meditação profunda, as pessoas que estão fazendo uma oração muito comovente, muito profundamente, alguém que está numa ligação muito grande com planos maiores, sempre acende essa área, em que é o lobo temporal e a conexão com a glândula pineal. Mas é claro que a gente sabe que nós somos uma máquina. Não somos só a máquina. Mas a máquina pode ter defeitos, né? Pense na seguinte ideia. Vamos supor que a gente vai assistir uma corrida de Fórmula 1 em São Paulo, em que o Massa ganha a corrida. O carro dele anda a 350 km por hora. Aí ele está tão bonzinho que ele empresta o carro para você. A quantos por hora a gente vai conseguir andar? Se a gente vê um monte de reloginho que tem lá dentro, um monte de computador, eu acho que se nós conseguirmos ligar esse carro, já vai ser uma grande coisa, né? Se conseguirmos andar 50, vamos lá. Por quê? A máquina é de excelência, mas o piloto nem tanto. Não é verdade? Agora, imagine que o Massa venha para cá, para Botucatu, e ele peça um carrinho de qualquer um de nós. Vamos supor que ele pegue aqui um Celta, um K, né? Ou mesmo um Fusca. Eu tive um Fusca, eu vou dizer para vocês, olha, 90 por hora num Fusca é uma emoção inigualável. É uma coisa de uma adrenalina imensa. Vocês acham que o Massa conseguiria dar 350 por hora nesse carro? Não. Não é? Ele, como bom piloto, pisaria o máximo possível, com a maior segurança possível, para tirar desse carro o melhor que desse. Mas ele não conseguiria o mesmo do que com uma máquina muito boa. Portanto, o problema da máquina é real. E muitos dos meus pacientes têm um problema na máquina. Esse caso é muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar. Era uma pessoa que era muito religiosa, bom marido, bom pai, bom trabalhador, e que ele tinha como função colocar trilhos no trem. E ele inventou uma técnica de que isso fosse mais rápido, com pólvora. Um dia, ao invés do batente ir para o chão, veio para ele e entrou assim na cabeça. E ele não morreu, não desmaiou, foi para o hospital desse jeito, conversando com o médico. Porque não pegou a área de liga e desliga nosso, que é a substância reticular ascendente, que fica no tronco cerebral. Então, por incrível que pareça, ele não teve nenhuma infecção, porque na época não tinha antibióticos, e ele saiu ileso dessa situação. Só que a partir daí, ele começou a ter um comportamento totalmente diferente. Ele não ia mais no trabalho, começou a sair com outras mulheres, começou a beber, ou seja, ele era uma pessoa antes e se tornou uma pessoa com uma personalidade diferente depois. Porque ele lesou a máquina, e lesou numa área muito importante, que é o frontal e o pré-frontal, que eu chamo de nosso desconfiômetro. É onde nós aprendemos com o erro, é onde nós primeiro pensamos no que vamos fazer para depois colocar em ação.
onde nós controlamos a impulsividade. E muitos dos meus pacientes que têm déficit de atenção e hiperatividade têm um problema de neurotransmissor nessa área, no desconfiômetro. Ou seja, ele tem um problema na máquina, não no piloto. Mas pode ser que a gente não esteja indo a fundo em todas as potencialidades do carro que nós ganhamos no último tipo. Porque se nós pensarmos em algumas pessoas com certas deficiências, vamos pegar um caso clássico, que é da Ellen Kelly. A Ellen Kelly nasceu cega, surda e muda, porque desgraça pouco é bobagem. E aí, não sabiam o que fazer com ela, passou uma professora pela família, uma família poderosa, que contratou essa professora. O que sobrou? O tato. E, através do tato, essa professora ensinou tudo para Ellen Kelly. E Ellen Kelly tinha uma inteligência de superdotação. E passou, então, a ser a primeira pessoa a ir para o mundo inteiro falando sobre superação de deficiências, através do tato. A minha mãe assistiu uma palestra dela no Rio de Janeiro. E ela me contava isso, eu era pequena e ela me contava isso, que foi muito emocionante. Ela, não só a palestra da Ellen Kelly, mas pelo final da palestra, onde a Ellen Kelly agradece as rosas vermelhas antes de pôr a mão no buquê. Como isso é possível? Porque eu vou passar uma tarefinha de casa para vocês. Vocês vão num lugar que tenha rosas, né? E numa floricultura, vão fechar os olhos, vão sentir o cheiro da rosa vermelha, da rosa branca, da rosa amarela, e vocês vão ver que existe uma pequena sutileza. E nós passamos por cima disso. Mas o nosso cérebro teria a capacidade de reconhecimento disso. O nosso cérebro teria a capacidade de muitas coisas que nós não nos damos conta. E, portanto, fazemos de conta que não existe. Não é mesmo? Então, pode ser que nós tenhamos um carro do tipo Fórmula 1 e não saibamos pilotar tão bem, né? Quando eu pergunto assim, quantos por cento a gente usa da nossa capacidade cerebral? Alguns dizem 5, 10, mas para a gente saber quanto que é 100%, a gente precisa, quando que é 5, 10, nós precisamos saber os 100%, e nós não sabemos. É óbvio que o cérebro se liga como um todo, como um computador, mas eu não estou usando todos os programas desse computador. Pode ser que muita coisa que nós achamos hoje sobrenatural, sexto sentido, ligações estranhas, sejam uma função normal, neurofisiológica. Para pensar, né? E aí nós vamos além. Então, dentro dessas funções e dessa maneira de ver, existem coisas que vão além do corpo. Talvez a gente consiga comprovar, e agora existem muitos experimentos nesse sentido, de que nós não temos apenas um corpo físico. Nós temos corpo físico, mente, espírito, e nós podemos subdividir isso em muitas coisas ainda, em muitos nuances. E aquelas pessoas, assim como a Ellen Kelly, que era capaz de sentir o cheiro da rosa vermelha de longe, algumas pessoas são capazes de sentir a emanação dessas vibrações que esses corpos sutis têm. Como a Bárbara M., que é uma sensitiva, e ela desenhou essas auras, que a gente chamaria de aura, essa luz que a gente expande, aquilo que vai além do seu corpo, que alguns vão chamar de emanação perispiritual ou de própria vibração, seja lá o que vocês quiserem. Então, por exemplo, aqui, uma coisa mais normal, alguém que está falando mais fortemente sobre alguma coisa, mais entusiasmadamente sobre algum assunto, uma mulher grávida, onde a gente vê uma outra ligação, uma mulher expandindo o seu campo vibracional, um padrão de energia, um músico, e assim, várias situações diferentes,
onde essa emanação de energia, que faz parte de um outro tipo de corpo, de um corpo sutil, de um corpo que nem todos conseguem ainda ver, é que está sendo registrado pela Bárbara N. E eu acho interessante a gente ver isso, porque a gente confia tanto nos nossos sentidos, né? E tem pessoas que falam assim, olha, só o que os meus olhos veem é que eu vou acreditar. Só o que os meus ouvidos ouvirem é que eu vou realmente acreditar. Eu acho que a gente não pode nem acreditar piamente nos nossos sentidos normais. Há pouco tempo, eu vi uma experiência num congresso que eu achei muito interessante e que, por incrível que pareça, foi refeita num programa super popular, que foi o Domingão do Faustão. Não sei se alguém assistiu isso. É uma experiência assim, o seguinte, um grupo de pessoas dançando ou jogando uma bola, e você pede para o espectador ficar prestando atenção na luz, aonde que vai incidir essa luz, quantas vezes vai incidir em tal pessoa, ou quantas vezes ela vai segurar determinada bola. E o seu cérebro se direciona para isso. E aí depois pergunta-se, o pesquisador pergunta, o que vocês viram? Ah, tantas vezes a bola foi para tal pessoa, ou a luz incidiu de tal forma. Aí ele repassa o filme e as pessoas, 90% das pessoas, 90% das pessoas não viram alguém mais alto do que eu entrar no meio desse grupo vestido de pinguim. Vocês acreditam nisso? E é verdade. Então, não dá para acreditar nem no que seus olhos acham que vem. Que dirá naquilo que a gente não vê direito, não é mesmo? Por que eu estou conseguindo mudar o meu slide sem chegar até o computador? Porque existe uma onda aqui que existe, mas que nós não vemos. E não é porque nós não vemos que ela não existe. Aqui, nas outras situações muito interessantes, agora já mais patológicas, vamos dizer assim, né? Então, você vê uma pessoa aqui expandindo, feliz, pensando, falando emoções sobre o pai, né? Aqui de raiva, aqui uso de drogas, como como esse homem que sempre manteve a cabeça meio inclinada e que a Bárbara N identificava uma energia diferente aqui, ou uma energia diferente aqui, levando a um problema também de coluna. E aí, nós pensamos assim, onde começa a saúde integral e onde começa a doença? Nós, como médicos, só vemos a doença estabelecida. Nós podemos, no máximo, fazermos prevenções de doença. E, geralmente, as prevenções de doença que nós falamos são nos intuitos físicos. Olha, faça exercício, coma menos coisas gordurosas, né? Cuide do seu colesterol, tente fazer a vacinação correta das crianças, seja lá o que for, é sempre num sentido preventivo físico. Mas nós nos esquecemos que provavelmente esses corpos sutis que nós não vemos adoecem antes do corpo físico. E se nós conseguíssemos, assim como a Bárbara N, identificar que a coisa não está boa em determinado lugar antes que ela vire uma doença física, nós poderíamos ajudar muito nessa saúde integral, antes que as coisas complicassem mais. Não é verdade? Existe um teste que é feito, que é a foto-Kill, não sei se vocês já ouviram falar. Há muita polêmica sobre ela, porque hoje se sabe que, na verdade, o que se fotografa são as gotículas de água ao redor do dedo, porque aqui é um dedo, né? Ou ao redor de uma folha, ou seja lá o que for. Mas as gotículas de água também são imantadas pelo seu pensamento ou pela sua energia.
Vocês todos conhecem o trabalho daquele japonês com cristais de gelo? É muito interessante, porque às vezes com uma palavra ele mudava o formato do cristal do gelo, ou para melhor, ou para pior, ou com uma música, ele mudava isso. Isso é cientificamente comprovado. Então, essa imagem é interessante, porque é pessoal. Eu estava num congresso, fui ficar na casa de uma amiga, e ela me disse assim: eu vou te dar um presente diferente. E ficou essa história do presente, eu indo num congresso de neurologia. Vocês não imaginam o que é o ego da neurologia. Lá em cima, quando se apresenta um trabalho, pior ainda, a vibração do ambiente, né? Aquela coisa complicada. E ela foi me dar o tal do presente depois, no 5º dia de congresso, depois de eu ter apresentado o meu trabalho. Eu estava detonada. E o presente era tirar uma foto quilo. Eu tirei essa foto e voltei para Botucatu. Ia haver um tempo até que a pessoa ia me mandar pelo correio a resposta disso. Ela não aguentou e me ligou, falou: doutora, faça alguma coisa, porque a senhora vai adoecer daqui 5 minutos. Eu falei: sério? O que está acontecendo? Aí, depois de alguma coisa, e algumas coisas que a gente pode discutir em outro momento, ou se vocês quiserem ainda agora, eu tirei outra foto aqui. Essa. Vejam a diferença de radiação, de vibração, de equilíbrio de cores. A parte azul é muito yin, a parte rosa é mais yang, esse equilíbrio, né? A sexualidade, a própria ligação com a espiritualidade, a autoconfiança, tudo isso mudando. E aquela imagem anterior estava totalmente aberta para me sentir mal, para ficar doente, para ter algum problema. E assim as coisas começam, né? A gente precisa se cuidar. Então, isso tudo que a gente fala, de entender a saúde, o ser humano como um ser integral, em que ele não é só o corpo, mas ele é a sua mente, ele é o que ele pensa, e ele é também corpos sutis, não é novo, é muito antigo. Os hindus já falam disso há muitos anos. Os chineses falam disso há centenas de anos, com a acupuntura, que hoje é uma especialidade reconhecida pela medicina. Mais rapidamente, nós podemos dizer que nós temos ligações com esses corpos mais sutis, que são centros de força, centros de ligação, que os hindus chamam de chakra, porque chakra é roda e essas energias rodam. E nós descobrimos que cada um desses chakras estão ligados a uma parte endocrinológica, a uma glândula, a um sistema glandular. Porque a parte mais sutil do corpo humano é o sistema neuroimunoendocrinológico. E a parte mais material dos nossos corpos sutis são os chakras, os centros de força. E aí nós temos, então, rapidamente, um chakra básico ou raiz, que está ligado às suprarrenais, né? A adrenalina, que quando a gente tem uma situação de fuga ou de luta, aquela liberação de adrenalina, bem basal, bem físico, bem de sobrevivência do ser humano, né? Mais para cima a gente tem o chakra genésico associado aos ovários, aos testículos, a criatividade do ser, a criação não só de um outro ser, mas a criatividade do ser. Aqui nós temos na região do umbigo, mais ou menos, o plexo solar ligado ao pâncreas e a aceitação dos outros, as emoções que nós diríamos adolescentes, a sentir a vibração dos outros. O chakra cardíaco, que cada um deles tem uma cor específica, como vocês estão vendo, que é verde, ligado ao timo,
que é um órgão de defesa do organismo, principalmente na criança, que é muito grande, muito ligado à defesa de infecções. Aqui o laríngeo, que é azul, e que está ligado à tireoide, ao controle do corpo, controle de outras glândulas. Depois o frontal, o chakra frontal, que ele está ligado à glândula hipófise, que nós chamamos de a mãe de todas as glândulas, porque ela faz pré-hormônios que vão ativar todos os outros. E, por fim, o chakra da coroa, que está associado à glândula pineal, então ligado ao mais alto, aos seus corpos mais sutis, às ligações espirituais, de acordo com a crença que você tenha. Para que a gente esteja bem, isso tudo precisa estar em perfeita harmonia, porque a doença vai começar a influir de fora para dentro. Não é bem fora, é como se tivesse um corpo dentro do outro. Não como cebola, mas encaixados mesmo dentro do outro. Imagine isso, uma situação de doença onde você começa a ter um obscuramento, uma falha nesses centros, na roda, nesses chakras, e a partir daí, assim como eu naquela foto killer, não tomarmos algum cuidado, propicia doenças. Tá certo? E eu posso dizer para vocês assim, tem muitas doenças que a gente sabe que tem uma ligação. E hoje, já tem muitos trabalhos científicos mostrando, por exemplo, que mulheres que têm câncer de mama tiveram, nos 2 últimos anos, a maioria delas, uma perda muito grande afetiva. Ou um divórcio, ou a morte de um filho, a morte de alguém querido na família, assim como o câncer de pulmão, que a gente sabe que as pessoas que desenvolvem diabetes, que desenvolvem problemas gastrointestinais, um órgão-choque muito grande, tem muito a ver com problemas da área do plexo solar, da ligação com as outras pessoas, do controle das paixões, das emoções. Aqueles com problemas de tireoide, muito associado a não estar engolindo determinadas coisas na vida. E a cultura popular fala muito isso, né? Fala assim, olha, eu vou ter que engolir um sapo, eu tive que engolir um sapo. E é verdade, aquela sensação de que aquilo não passa, que aquilo é difícil, porque nós sentimos esses corpos sutis. Nós ainda não damos a real importância a ele. E o que fazer com isso? Como cuidar disso? Eu tenho que dar um depoimento pessoal sobre isso, que eu acho que é importante. Há 20 anos atrás, eu tive um câncer, um linfoma, exatamente na área do plexo solar. E depois de 6 meses, quando eu fiz um tratamento de químio, de radioterapia, fui considerada curada, eu voltei a trabalhar. Em uma semana de trabalho, que era um ambiente que me adoecia, eu tive uma recidiva exatamente no chakra laríngeo, porque eu não engolia aquela situação. E aí, só a químio e rádio não foi suficiente, eu tive que fazer um transplante de medula óssea. Eu acho que o câncer, de certa forma, é a tristeza da célula. E para que a gente não tenha que fazer transplante de medula óssea, vamos fazer uma medicina preventiva, do ser integral. Vamos nos entender como além do físico. Vamos enxergar o pinguim, que são essas energias todas que estão nos permeando, que fazem parte de nós e que precisam ser cuidadas. Há alguns anos atrás, quando se falava disso e de tratamento desses corpos sutis, na medicina a gente era de novo levada para ser queimada em praça pública. Hoje, com muita felicidade, eu tenho que dizer para vocês que eu participei de uma banca na Unifesp, a questão de um mês, sobre a efetividade do reiki em pacientes. Isso foi lindo para mim. Unifesp. Tá? E o reiki é imposição de mãos, né? Muito interessante. Aqui na visão da Bárbara M, os vários corpos sutis, que a gente poderia dizer como um perispírito, mas na verdade são vários corpos que vão nos transformar no final em algo que somos luzes. E Jesus já dizia, vós sois luzes, vós sois o sal da terra.
senhor que pensa assim, né? Como esse oncologista, cirurgião norte-americano, que ele escreveu Amor, Medicina e Milagre. E nesse livro, ele escreveu esse livro porque ele começou a ver pessoas com o mesmo tipo de câncer, algumas indo muito bem e outras indo muito mal. E ele foi atrás do que era diferente dessas pessoas. E o que ele encontrou foi essa ligação com a sua espiritualidade e a ligação com cuidar dessa forma mais sutil de ver a doença. Ele tinha um paciente que ele chamou de Sr. Flower, e que esse paciente chegou para ele e disse assim: olha, doutor, eu estou com uma dor de estômago, está meio esquisita, eu queria ver se está tudo bem. Ele fez exames e viu que ele tinha um câncer gástrico importante. Disse para o paciente que ele precisava ser operado. Ele disse: agora nem pensar. Eu sou responsável pelo paisagismo da cidade, está na hora de eu plantar, de eu cuidar, só daqui 4 meses. Mas não pode, o senhor não vai aguentar. Só daqui 4 meses. Em 4 meses ele voltou. Quando a secretária deu o prontuário, falou assim: não é possível que esse cara está vivo. Olhou e o câncer estava exatamente igual há 4 meses atrás. Aí ele fez essa cirurgia e tal, e disse ao Mr. Flower que ele precisava fazer quimioterapia, que precisava ter uma série de cuidados, e esse cara sumiu. Voltou anos depois. Quando ele vê de novo o prontuário, ele fala assim: não é possível, agora vocês estão brincando comigo que esse cara não fez quimio, não fez nada e está vivo, né? Quando o Mr. Flower entrou, ele falou assim: o senhor lembra de mim? Ah, claro, eu fiz uma cirurgia de estômago e eu esqueci de perguntar uma coisa para o senhor, porque eu mexi com o estômago, não é? Sim, eu não perguntei para o senhor o que eu podia comer, o que eu podia beber. Ele falou: olha, pode tomar ácido e comer o que você quiser, porque é incrível como que você se manteve desse jeito, totalmente curado, porque ele estava feliz. E ele diz então que antes dele adquirir o câncer, ele era uma pessoa muito irritada, muito agressiva, muito nervosa, e que depois ele foi lidar com o paisagismo da cidade, que se encontrou nessa profissão e que agora ele era uma pessoa extremamente feliz, de bem com a vida. E com isso, ele fez a parte dele no tratamento. Nesse livro, o Bernard Siegel, ele mostra muitos casos em que ele faz a visualização. Ele ensina a fazer a visualização. A visualização, vamos voltar ao que é isso. Ele conhece uma psiquiatra muito famosa que se chama, meu Deus do céu, Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross é uma psiquiatra infantil que lida muito com morte e paciente terminal em situações de quase morte. E aprende com Elizabeth Kübler-Ross a fazer visualização e relaxamento nos pacientes. E através disso, ele consegue a cura, a ajuda de casos bastante complicados. E traz com que as pessoas tragam as suas emoções, o que eles estão visualizando da doença, através de desenhos, para que sejam tratados a nível emocional, para daí dar certo físico. Este desenho, por exemplo, era de uma mulher com câncer e o psiquiatra entendeu desta forma, que ela desenhou ela e o marido, separados por uma cerca, porque eles tinham graves problemas. E quem realmente estava sustentando a casa era ela. Quem tinha os frutos do trabalho era ela. E ela estava quase que saindo de cena, ou seja, quase que assumindo a morte pelo câncer, porque ela não estava aguentando mais aquela situação. Aqui um outro paciente que se vê então amparado por essa árvore que ele interpreta a família e isolado, sozinho, com os frutos todos caídos, como se ele estivesse perdendo os frutos da vida, perdendo tempo, e o futuro bastante negro, bastante difícil de ver. E ele mexe, então, através de imagens cerebrais, para que você melhore ajude o seu tratamento e até mesmo ajude a sua cura, né? Pediu para essa paciente descrever o tratamento médico.
assustador, né? Porque ela vê o médico como um diabo, certo? Que aplica veneno. E a doença como um inseto, como uma coisa muito ruim, muito feia. E através, então, de mudança dessa visualização, de ver o médico como alguém que vai ajudá-la, de ver o tratamento como algo bom, que vai só matar as células que não são boas, ela se curou. Este aqui é um outro caso interessante, porque ele pede na maioria das vezes, que as pessoas visualizem guerreiros dentro do corpo que estão lutando contra as células cancerígenas ou contra as células infectadas ou com qualquer coisa assim. E que esses guerreiros, ou a imagem que você quiser colocar, estão ganhando essa batalha. E tinha um paciente que não conseguia fazer isso porque ele não conseguia imaginar ninguém matando ninguém. Nem uma célula boa matando uma célula ruim. Então ele achou essa saída, né? Ele imaginava os glóbulos brancos levando as células cancerígenas para fora do organismo, de uma maneira mais tranquila. E é muito interessante, porque o cérebro responde a alguns chamados. Um cheiro nos lembra alguma coisa, uma cor nos lembra alguma coisa. Então, se você fizer uma mensagem cerebral, isso vai ser importante na sua cura, no seu controle, na sua paz interior e exterior, né? Eu me lembro que fiz muita visualização, fiz muito relaxamento, porque eu tenho por base o yoga de muitos anos, e na minha visualização eu imaginava o tigre matando o rato, porque o câncer é um rato doente. Não poderia vencer os meus tigres. E até hoje, quando eu estou com medo, porque eu tenho estresse pós-traumático, acho que é impossível não ter, eu penso assim, não, o tigre matou o rato. E isso já me tranquiliza na hora. Então, nós temos condição de trazer essas imagens e de ajudar no nosso tratamento. É óbvio que, quando a gente fala em saúde integral, em pensar na pessoa se vendo não só como corpo, mas também como mente, como espírito, sendo respeitada principalmente nas suas visões religiosas, porque, pensa bem, 98% das pessoas do mundo acreditam em alguma coisa além do corpo físico, além do material. 98%. Que horas que a gente precisa mais do apoio desse algo espiritual, senão quando a gente está doente? E a medicina tradicional faz de conta que isso não existe? Eu tenho certeza, e é isso que eu ensino para os meus alunos, que dentro da anamnese, ele precisa perguntar para o paciente, qual a sua religião? Como que você vê a doença do seu filho ou a tua? Como que isso pode ajudá-lo? Porque o apoio da comunidade, principalmente da comunidade religiosa, a fé, de alguma forma, ajuda muito, muito mesmo. A gente tem trabalhos inúmeros hoje mostrando isso, inclusive publicações nossas aqui da faculdade. Muito interessante. Agora, é muito complicado a gente pensar nisso no nosso sistema de saúde, né? E eu estou aqui pagando para ver como que os médicos cubanos vão resolver isso de uma maneira mágica, porque não vai. Se você não tem estrutura, se você tem 30 pacientes para atender num período, é muito complicado. E eu me lembro de uma ex-residente minha, quando nós nos encontramos, ela falou assim, tem uma coisa muito triste para falar para a senhora. A senhora me ensinou a vida inteira que eu tinha que ver o outro como um ser humano, que eu tinha que ter compaixão, que eu precisava estar acolhendo. Só que, quando eu vejo que eu tenho que dar um diagnóstico difícil, e em neuropediatria, muitas vezes nós temos que dar diagnósticos difíceis, e eu vejo que eu tenho mais de 10 pacientes me esperando lá fora, eu fico pensando assim, essa mãe precisa chorar, eu preciso consolar, e eu preciso continuar atendendo. Então eu fico assim, chora logo. Chora logo. Gente, isso é uma prostituição na medicina, né? Então, é muito complicado a gente entender essas necessidades
e, ao mesmo tempo, ter condições, numa condição desta, de um atendimento assim. Tudo bem, é algo utópico, mas há algo possível. Tem um trabalho do INCOR, que saiu o ano passado, se não me engano, em que eles fizeram simplesmente isso. Depois de um diagnóstico difícil, tipo assim, foi um infarto, ou tem uma angina, tem uma coisa complicada, o médico tinha que perder 3 minutos antes de mandar o paciente embora. E tinha que pegar a mão do paciente com as 2 mãos, olhar nos olhos e dizer: eu sinto muito, mas nós estamos juntos nessa. Os pacientes em que foi feito isso tiveram uma melhora fantástica em relação àqueles em que o médico simplesmente mandou embora. Então, também não preciso ficar fazendo uma anamnese espiritual em todo caso, porque nem sempre é possível, mas estar presente, mais do que a medicina clássica, estar presente como amigo, se colocando no lugar do outro, estar ali no acolhimento, isso faz total diferença no tratamento da gente. Eu sei, porque eu tive o pior médico do mundo quando eu fui para São Paulo. Ele me olhou e disse assim: seu caso é para transplante, mas não tem vaga agora no SUS para o transplante. Eu estava no HC de São Paulo. Assim, a senhora tem alguma coisa para vender para a gente poder interná-la no Sírio-Libanês? Não tem uma casa? Um carro? Não, eu não tinha naquela época, não tinha. Então sinto muito. Como assim sinto muito? A senhora vai ter que entrar numa fila para fazer o transplante. E era um autotransplante. Não ia ter um doador, era eu mesma. Né? Falei, mas eu posso esperar? Ele falou, não. Como assim não? Não. Daí ele parou, me olhou e falou assim: como você é colega, eu vou ver se eu consigo que a sua internação não demore tanto tempo. Mas eu quero que você não se esqueça nunca que você pode estar tirando o lugar de uma criança com leucemia, cujo único tratamento seria o transplante de medula óssea. Eu saí de lá, estava com meu marido, 3 crianças pequenas. Eu saí de lá e disse assim: eu não vou fazer mais nada. Eu não vou ficar com isso na minha cabeça pro resto da minha morte, né? Nem da minha vida. Mas ele não se conformou, ligou para o diretor daqui, que ligou para o diretor de lá. No dia seguinte eu estava internada e tive pesadelos durante anos com crianças morrendo de leucemia. Só me acalmei porque, por minha causa, os médicos daqui abriram um convênio com o Amaral Carvalho, né? E hoje a gente tem transplante de medula óssea todos os dias, com muita qualidade, e o desencadeante disso foi meu caso. Ou seja, se alguém morreu, outros foram salvos, e aí eu me acalmo um pouco mais em relação a isso. Mas isso é para vocês verem a importância do médico na hora que está atendendo alguém. A importância que qualquer pessoa que lide com a saúde tem que ter, o cuidado que tem que ter quando lida com o paciente. Mas no fim do meu tratamento lá em São Paulo, ele estava com o livro nas mãos e veio me mostrar. E era esse, porque ele via na minha cabeceira. E agradeceu a nossa convivência. Acho que eu fiz alguma diferença. Espero que, se pelo menos ele não tiver falado as mesmas besteiras para os outros, já vai ser uma grande coisa, né? Acho importante. Então, mesmo numa situação assim, a gente precisa lidar com o outro de uma forma integral. E perguntar também como ele pensa a vida, qual a filosofia, qual a sua religiosidade, embora às vezes esteja um risco, né? Eu passei por muitas saias justas com isso. Uma delas foi que tinha uma criança super ativa, subindo pelas paredes, e a mãe no consultório tentando segurar essa criança, e o pai contando a história para mim. Aí o pai virou e falou assim: a senhora é espírita, né? Eu não falo que eu sou, porque não é uma religião em especial. É a religiosidade, é a espiritualidade que me importa. Mas como ele falou que eu sou espírita, tudo bem, sou.
A senhora não acha que seria bom para ela fazer uma evangelização, tomar passes, tomar uma aguinha fluidificada? Perfeito. Daí que vira para a esposa e fala assim: viu, fulana? Porque ela não acredita em nada disso, ela é evangélica e fala que eu vou para a casa do demônio. Eu fiquei desesperada, porque eu não queria nada. Exatamente o que eu não queria era desestruturar uma família por conta da religiosidade. Aí eu tive que explicar o seguinte: olha, eu falei disso, mas o pastor também tem total capacidade de te ajudar nessa situação. Qualquer envolvimento com uma comunidade que te dê um apoio de fé, de ligação com o mais alto, com o espiritual, vai fazer tão bem para tua filha como essa que nós estamos discutindo aqui. Tanto faz. Mas saia justa. Precisa ter coragem. E aí nós trabalhamos, temos que ter humildade, quem trabalha com saúde, de saber que não trabalha sozinho. Nós temos essa ligação com um plano maior, com algo melhor, e acredite no que quiser, mas temos. E temos que achar, então, o nosso equilíbrio. Tem uma autora, que é a Dana Zohar, ela escreveu um livro que se chama Quociente Espiritual, do qual eu já falei aqui uma vez. E é muito interessante porque ela coloca que o que nos difere realmente dos outros animais não é a inteligência clássica, porque a gente sabe hoje que animais também têm inteligência, não é inteligência emocional, porque nós sabemos que até a árvore tem inteligência emocional. E o que seria então? Nem as outras tantas inteligências que foram descritas, mas sim a inteligência espiritual, porque até que se prova o contrário, só o ser humano tem essa sensação, essa certeza de uma ligação com um plano maior. E ela propõe, então, um equilíbrio, como num lótus, né? Porque o lótus, ele nasce no lodo. Ele tem uma haste frágil de ligação com a terra direta, que seria o nosso corpo mais físico, mais material. E as pétalas tão lindas e um cheiro tão bom, e ela coloca como as pétalas de fora, como sendo as nossas personalidades. Porque temos várias personalidades. Só hoje eu já fui mãe, professora, médica e mais outras coisas por aí, porque são personas, máscaras que nós colocamos. E que no meio disso, nós temos a nossa essência divina, nosso eu superior, e que isso está voltado para o sol, para Deus, para o universo de forma mais brilhante. E é o equilíbrio disso que nos dá saúde física, mental, emocional e espiritual. E a homens acrescentaria econômico. Temos que buscar, então, a nossa forma de ter esse equilíbrio, essa saúde integral. Cada um tem a sua. Às vezes, uma caminhada, principalmente aqui no Lajeado, nos traz bem-estar, nos traz paz, nos traz alegria. Às vezes, ler um livro, assistir um filme, ter um momento de uma música clássica ou qualquer música, que você está em paz com você mesmo, aquela elevação, ativar o ponto de Deus em você. Essa ligação, essa paz, essa elevação. Para mim, em particular, o yoga. Mas pode ser qualquer outra. Pode ser o reiki, pode ser outras formas de imposição de mãos, Magnified Healing e várias outras. Ache a sua, mas procure. Seja mais do que um primata qualquer. Seja mais do que um bichinho de estimação. Porque a vida tem que ser muito mais que isso. Não é? E a vida é harmonia e felicidade. Então, eu acho que o que define ser um ser integral, saudável, é exatamente essa frase do Gandhi, que ele dizia que felicidade e harmonia é quando o que você pensa, o que você diz, o que você faz estão em perfeita harmonia. Que não adianta nada eu vir aqui fazer essa palestra e vocês me verem maltratando o paciente, ou detonando meu corpo, ou não me preocupando
com o bem-estar dos outros, ou tendo compaixão, ou seja lá como for. Assim como vocês. Não adianta a gente se propor, idealmente, a ter saúde, ou falar que a gente quer ter saúde, se nós ainda pensamos de uma maneira ruim, se nós ainda detonamos nosso corpo, se nós ainda vivemos para o consumismo exclusivamente. Não que não seja bom ter coisas, mas ser é muito melhor. Ser é mais importante. Ser humano integral, com saúde. É isso que eu desejo a todos vocês. Muito obrigada. Se houver tempo, se houver perguntas, eu estou à disposição. Na verdade, não é nem uma pergunta. Eu estou até emocionada. Eu queria agradecer. Eu não sabia que é graças à senhora, então, que foi estabelecido o convênio com o Jaú. Meu primo recebeu alta recentemente, está com 18 anos. E com 5 anos ele foi diagnosticado com leucemia. E foi justamente numa fase que estava muito difícil. O pessoal dizia que era difícil ir para Jaú. Então, ele está vivo e obrigada. Obrigada mesmo. E eu que agradeço. Mas obrigada. Pelo amigo. Eu fiquei com uma dúvida em relação, quando você começou a falar dos chakras, sim, e da relação deles com o desenvolvimento de doenças. Eu queria saber quando é alguma doença, por exemplo, que é genética, que nem um câncer que várias pessoas da família têm. O que nós podemos fazer preventivamente, sabendo que nós podemos influir no nosso corpo físico, é cuidar dos corpos mais sutis. O que eu penso sobre isso pode ser um pouco chocante para você, porque eu não sei a sua visão de espiritualidade. A meu ver, o ser humano é um ser eterno. E nós trazemos uma forma de bolo, às vezes, um pouco complicada. Nós acreditamos que, assim, eu acredito que nós temos um modelo de organização biológica, que ele é pré-célula, certo? Então, pensa assim, é como uma forma de bolo mesmo. Imagina que você vai fazer um bolo e você põe ele numa forma muito bonita, muito bonitinha, só que se você for que nem eu, você vai querer comer esse bolo quente e rápido. O que a gente faz? A gente vira o bolo e dá umas pauladas nessa forma, né? E ele sai. Só que a próxima vez que você for fazer o bolo, essa forma já vai ter saliências e reentrâncias que vão ficar marcados no próximo bolo a serem resolvidas. Essa é a minha visão. Então, os problemas genéticos, os problemas que eu lido assim, de neurologia pediátrica bem pesados, bem complicados, eu acredito que é o espírito que está se recuperando, certo? De problemas físicos, refazendo essa forma de bolo para que ele tenha felicidade e saúde eterna. Mas essa é uma visão minha. Comentou que hoje em dia a medicina está mudando, né? Inclusive uma tese aí importante sobre posição de mãos. Isso lá na USP, né? Na Unifesp. Na Unifesp. Como está, em termos da nossa faculdade, aqui, na medicina de Botucatu, em termos desses avanços de abertura? Então, no começo, nós éramos vistos como as pessoas mais malucas do mundo. Então, quando tinha lá o cartaz do congresso, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas interessantes. Um colega de departamento arrancar o cartaz dizendo que isso era bruxaria e que não tinha o menor sentido dentro da ciência. E tive um outro que falou assim, aquelas coisas loucas da neura. Era assim que era visto. Mas agora a gente vê que as coisas estão tomando mais força, estão tomando mais pé. E a gente sabe que grande parte dos médicos, nós fizemos uma pesquisa que foi publicada, dos docentes da nossa faculdade, acreditam que existe esse ângulo e que esse ângulo deva ser valorizado, a espiritualidade do paciente, no tratamento do paciente.
só não sabe como. Muitos deles não sabem como. Então, essa é a nossa nova proposta agora, é de estar ensinando a fazer uma anamnese espiritual, treinando um pouco mais e tentando colocar no currículo, inicialmente como opcional, a saúde e espiritualidade e depois como algo que realmente vai acontecer. Mas cada vez mais nós estamos vendo que as pessoas já não olham com tanto desespero assim para a gente, com tanto medo, não. Já conversam, já contam os casos dos seus pacientes, já pede uma ajuda, já, olha, precisava encaminhar alguém para você e tal. Eu acho que isso está melhorando, graças a Deus. Mas foi difícil. Em Botucatu, nossa escola é muito clássica, muito complicada, e eu trabalho num departamento em que eu diria que 90% das pessoas não acreditam em absolutamente nada, são ateus, o que eu respeito muito. E quando teve uma coisa interessante, eu estava numa reunião de departamento, eu tive que passar o meu projeto, que todo ano eu tenho que passar, né, para aprovação do departamento. E aí, o chefe do departamento perguntou assim, por que você faz isso? E eu falei o mesmo que eu falei para vocês, porque 98% das pessoas acreditam em alguma coisa, um ser divino, um espírito, seja lá o que for, e na hora de doença ele precisa ser cuidado nesse ponto também. E daí ela virou e perguntou assim, e para os outros 2%, o que você disse? Bom, eu digo assim, que para você ser uma boa pessoa, e para você se curar, para você se cuidar, não precisa também estar ligado a algo, a uma denominação de espiritualidade. Porque uma das pessoas que eu acredito mais caridosas e que fizeram mais diferença no Brasil foi o Betinho, que era o irmão do Enfio. E ele era um ateu convicto. Eu acho que ele foi muito mais caridoso, teve muito mais compaixão e cuidou muito mais da saúde de forma integral do que muitos que comungam todo dia ou que vão tomar passe toda semana, ou seja lá o que for. Então, a gente tem que ver dentro da visão do outro. Se ele acredita que esta é a única vida, que ele é só um ser material, então que ele ajude a cuidar desse corpo como algo importante, até mais importante do que para aqueles que acreditam que a vida é eterna, não é mesmo? Então, até para esses é importante a saúde e a espiritualidade. Por acaso você leu o livro Mulheres que Correm com Lobos? Claro que sim. É porque eu vi um paralelo no seu cativeiro do emprego e o câncer e quer dizer, eu estou lendo esse livro agora e eu vim justamente hoje aqui para conferir, entendeu? Essa minha leitura com a sua leitura, entendeu? Então, tem coisas ali nesse Mulheres que Correm com Lobos fantásticas. Acho que a que eu mais gosto é a dos sapatinhos vermelhos, que é uma história que a menina queria muito usar um sapatinho vermelho e não podia, e ela acaba tendo que amputar os pés para que pare de dançar, porque ela optou por usar esses sapatinhos vermelhos. Então, são analogias assim de como você lidar com a vida, de como a sociedade te encara, muito forte, e que é passado de geração a geração através das histórias. Então, eu acho esse livro fantástico, e ele fala muito nessa saúde integral, né? Você tentando entender o ser humano como algo integral, que você possa lidar também com essas partes mais complicadas aí do psique. Porque essa do sapatinho, na verdade, a pessoa perde o self dela, perde o contato com ela mesma, quando ela deixa os sapatinhos que ela fez pelas próprias mãos, quer dizer, que ela construiu para pegar alguma coisa pronta, quer dizer, o consumismo que você estava falando no começo. E aí, outra parte que eu queria falar também é da pele de foca. Quer dizer, o momento agora aqui seria isso, mais ou menos. Quer dizer, um resgate. Exatamente. Se a gente pegar as histórias clássicas, elas são trágicas, formando mesmo, trazendo à tona o seu psique, essa mudança, essa coragem da vida. Tenho que contar para vocês que o lobo mau comeu mesmo a Chapeuzinho na história clássica, e a gente vai mudando um pouquinho isso, né?
Eu acho interessante isso que você falou, pelo seguinte, eu costumo brincar que quando a gente está no sistema educacional, e eu lido muito com a parte de aprendizagem, né, os pais e os professores se preocupam muito em falar sobre drogas, se preocupam em falar sobre sexo, sobre profissão, fazem palestras, não é? E ninguém fala do mais óbvio da vida, que é a morte. E eu queria dar uma triste notícia para vocês. Todos vocês vão morrer, né? E eu espero ter a sorte agora de ter uma morte súbita, porque eu nunca mais quero ser paciente. Agora, isso é para poucos, certo? A maioria de nós vai adoecer, vai virar paciente, vai tomar soro, vai ter que fazer lavagem, vai perder a conexão de domínio do próprio corpo. E isso é um aprendizado muito grande. Mas a gente faz de conta que não vai acontecer. Mas vai. Daqui 10 anos, se continuarem os projetos Saúde, Espiritualidade e Luz no Campus, talvez sejam totalmente outras pessoas e quem sabe se nós estamos presentes ou não, né? Se me convidarem, eu venho, encarnado ou não. Mas eu acho que a morte tem que ser algo a ser discutido, sim, com muita força. O consultório dela, para vocês terem uma ideia, era uma cozinha, porque ela achava que a criança tinha que se sentir mais à vontade. Ela servia Coca-Cola e bolinhos. Tudo que os pais não gostam muito, chocolate, bolinho. E ali na cozinha é que ela conversava. E ela colocava esses pacientes terminais para um convívio social. A cama deles tinha que ser na sala e não no quarto, porque no quarto você fica isolado. E a ideia que a gente tem de morte é isolar o paciente, né? O bem morrer, gente, é uma coisa muito difícil, porque a morte agora está ficando uma coisa muito impessoal. Você entrega o seu ente querido para morrer numa UTI, com pessoas que ele não conhece, num lugar muito ruim, muito difícil, e a gente se desresponsabiliza. Eu lembro assim que quando minha mãe estava para desencarnar e não tinha mais solução mesmo no caso dela, ela estava consciente, mas tinha uma fibrose cística, pulmão cada vez pior, eu briguei com a minha família inteira para levar ela para casa. E ela morreu na cama dela, no quarto dela, com os filhos em volta, conversando sobre ela. Se eu posso dizer que uma morte foi bonita, a da minha mãe foi das mais bonitas. Gostaria de morrer assim. E de discutir isso com todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu gostaria de saber se você tem algum conhecimento, alguma experiência com regressão. Como disse um psiquiatra que faz regressão, e isso é interessante a gente entender, ele fala assim, se a pessoa disser que foi um elefante de bolinhas vermelhas, tudo bem, porque eu não estou interessado na veracidade dessa regressão, eu estou interessado na cura do meu paciente. Se isto foi real, o que ele conta, se eu vou conseguir comprovar que realmente ele foi essa outra pessoa ou não me interessa tanto quanto ele, através da imagem que ele vai trazer, ele se sentir curado. Eu poder trabalhar com o psique dele através das imagens que ele vai trazer. Então, eu acho que a regressão é uma arma, mas para mim uma arma da psiquiatria, de gente que sabe fazer. Porque a hora que o bicho pega, se a pessoa for um curioso, vai se dar mal, vai ficar em maus lençóis. Mas eu aceito e acho muito bom, quando bem feito. Eu sou da área da agricultura, né? E se a gente resgatar a agricultura, a gente vê essa relação da agricultura e espiritualidade no nosso antepassado, igual a senhora colocou. No momento, uma ruptura disso, né? Pela ciência, e hoje o resgate disso, né? A gente vai vendo cada vez mais. Mas a pergunta que eu queria fazer é em relação à foto que a senhora mostrou, as duas fotos do foto da senhora. Uhum. Qual foi, assim, por que tanto dessa diferença, né? Naquele momento em especial, eu estava extremamente estressada, tinha sido arguida pelo meu trabalho,
críticas, elogios, mas muitas críticas, como eu falei, o ego dentro da neurologia é alto, muita dificuldade, 5º dia de congresso, naquela confusão em pré-congresso, congresso da palestra, mostra trabalho e não sei o quê. Então, eu tinha deixado que aquele ambiente todo afetasse meus corpos sutis. Eu tinha deixado que toda aquela situação diminuísse meu nível vibracional, a tal ponto em que eu abri porteiras para doenças, até mesmo doenças infecciosas. Tem um trabalho muito interessante que fez o seguinte: pegaram pacientes com câncer bem avançado e colheram as imunoglobulinas da boca, saliva e tal. E aí colocaram esses pacientes para assistirem sessões de filme do Charlie Chaplin. E depois dessas sessões, eles colheram de novo essas imunoglobulinas. Aí pegaram estudantes de medicina, por sinal, saudáveis, sem nenhum problema, e colheram as imunoglobulinas. Colocaram esses estudantes para assistir filmes de guerra e de terror. Colheram de novo no final. E perceberam que as imunoglobulinas dos pacientes de câncer tinham aumentado com os filmes do Chaplin, com o rir, com o se descontrair, com o ficar bem. E as imunoglobulinas dos alunos normais, ao final dos filmes de terror e de guerra, estavam mais baixas do que as do início, e antes do filme de Chaplin, dos cancerígenos. Muitos saíram da sessão com gripe. Isso mostra o quanto que nosso ser atua para que a gente possa valorizar a saúde ou detonar com ela. Então, nesse momento que eu tirei aquela foto, eu estava, se passasse um vírus ali qualquer, eu ia pegar uma pneumonia, né? Eu ia me detonar. Ou, de novo, ter algo mais sério, como eu já tinha tido antes. E como eu sou esperta e não quero mais ficar doente, vamos fazer alguma coisa, né? Foi isso. Respondi? Em agradecimento pela palestra, pela oportunidade de vir nos falar sobre coisas bastante importantes, né, professor? A gente, em nome da faculdade, em nome da FEPAF, eu gostaria de dar esses 2 livros que tratam, assim, são publicados pela FEPAF e tratam desses temas. Que bom. A gente agradece mais uma vez. Eu estou particularmente feliz. Eu queria falar uma coisinha para vocês, que eu estou particularmente feliz hoje de estar aqui, principalmente aqui com o Iraê, porque meu filho acabou de defender tese na engenharia florestal daqui, e graças a Deus foi aprovado. Então, é uma bênção estar aqui com vocês, dando essa retribuição. Muito obrigada. E aqueles que conviveram com ele, muito obrigada pela paciência. Obrigado. Boa noite para todos.